Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Deus vai nos mostrar que uma hora será preciso passar o bastão. Números capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são esses os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante do povo à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhe propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: Se alguém morrer e não tiver filhos, passem a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com o seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão, e segundo a sua palavra, entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e pôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Hoje nós falamos sobre longevidade e isso é muito bom. Mas a Bíblia nos faz refletir sobre passar esse bastão. Quando Deus fala para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida, Moisés não fica fazendo birra e se lamentando ou murmurando, perguntando por que ele não vai entrar se ele foi tão fiel, se ele foi tão manso como o próprio Deus o descreveu. Não. A primeira coisa que Moisés fala é: o Senhor precisa indicar alguém. Se não vai ser eu, alguém precisa levar esse povo, porque esse povo é como ovelha desgarrada. Se não tiver pastor, eles vão se dispersar. Olha só que coração entrega ao propósito. O propósito de Moisés era muito maior do que ele mesmo. Muito maior do que ele mesmo. Como nós temos o que aprender com Moisés? Capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: Tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: Esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia.
2 cordeiros de 1 ano sem defeito em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em ofertas de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro. E esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde. Como oferta de cereais da manhã e como a libação que o acompanha, você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1,5 litro para 1 carneiro e 1 litro para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha, amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para 1 novilho e 4 quilos para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros ofereçam 2 quilos. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam essas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto juntamente com a libação que o acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Vocês também terão santa convocação nos dias das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho neste dia. Então, ofereçam ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para 1 novilho, 4 litros para 1 carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas essas ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Vamos emendar aqui no 29. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia, as trombetas tocarão. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho.
Mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais, com as libações que a acompanham. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 2º dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, carneiros e cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que a acompanha. No 3º dia, ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e libações para os novilhos, carneiros e cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais e a libação que acompanha. No 4º dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, os carneiros e os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 5º dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, carneiros e cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 6º dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de cereais e libações para novilhos, carneiros e cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 7º dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de cereais e libações para os novilhos, carneiros e cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 8º dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho neste dia. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e libações para o novilho, carneiro e os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, correspondente à oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias, para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Depois de tantas repetições, será que nós entendemos que estes ritos, eles servem para nos lembrarmos de quem Deus é, o valor que Ele tem, os sacrifícios que temos que oferecer, o pecado que temos que confessar. Ele serve para nos aproximarmos de Deus, crendo que através de cada entrega,
Ele perdoa, Ele limpa, Ele lava, Ele permite um recomeço. Como nós perdemos os ritos, como nós perdemos essa rotina, essa constância em se relacionar com Deus. Mal, um culto por semana, ou uma missa, muito mal, sem nenhum compromisso real, por sacrifício vivo, entende? Não, não só por um rito social, mas por um sacrifício vivo de estar na casa do Senhor, uma vez por semana. Mal fazemos isso. E aqui Deus estabelece muitos momentos, diários, semanais e temporais, a cada época, com festas que lembram o que Deus fez, quem Ele é e o que Ele fará. Precisamos nos lembrar desse Deus também, todos os dias. Amém?